Bom dia, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui no nosso devocional, dando continuidade ao nossa meditação no livro de Ruth. Estamos passo a passo, porção por porção, sem pressa, para que nós possamos estar analisando é, toda a história bonita dessa família, uma história de perda, uma história de reconquistas, uma história de amor. E nós ainda estamos no capítulo 1 e hoje estaremos lendo. Novamente vou dar uma voltinha, né? Vou começar no verso 8 para que possamos estar entendendo melhor. É uma continuidade do dia de ontem, tá? Verso 8. Noemi, verso 7, né? Melhor. 7. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas no caminho, Noemi disse às noras: Voltem para casa e fiquem com suas mães, que o Senhor seja bom para vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês casem de novo e cada uma tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto e disseram: Não, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com seu povo. Mas Noemi respondeu: Voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casarem com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casaste esta noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para que vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar muito alto, então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo, mas Ruth ficou. Parando até aqui no verso 14. Nesse texto, dessa película do texto, conta a história de que Noemi, quando resolve voltar para Judá, depois de todo aquele sofrimento que ela passou com a perda de Elimeleque e com a perda de seus dois filhos, Malom e Quilion, ela ouve que Deus está abençoando Judá, que volta a ter pão na casa do pão. E ela toma a melhor decisão da sua vida, que é voltar para Judá. Mas voltar nem sempre é fácil. E ela percebe isso no meio do caminho, que não ia ser uma coisa muito fácil. Ela percebe que ela tem duas noras jovens e bonitas e que ela não pode cumprir nas noras a lei do levirato, ou seja, ela não tem outros filhos para casar com aquelas moças, porque a lei do levirato de Israel diz que se uma moça fica viúva sem ter filhos, ela pode se casar com o irmão do marido e gerar filhos para o que morreu. Então, se a Noemi tivesse outros filhos, Orfa e Ruth se casariam com eles e os filhos que ela tivesse, que esses outros filhos, seria filho do falecido. Só que Orfa e Ruth, elas não têm cunhados. Noemi não tem outros filhos. Noemi já está velha demais e ela entende que mesmo se ela casasse naquele dia e tivesse um filho naquele dia, não conseguiria casar as suas noras. E nós vemos aqui um trecho muito bonito da história, porque é a história de uma sogra com duas noras. Duas noras que, quando a sogra fala, vocês voltem para a casa dos seus pais, as noras reclamam. As noras não querem voltar para a casa do pai. Porque para o judeu, quando se casa, se torna filho por lei da sogra. Então aquelas meninas eram filhas da sua sogra, pela lei. E a sogra recebe as filhas pela lei como recebe as noras como filhas. E nós podemos ver aqui que Noemi cuida dessas noras realmente como filho. Ela ama essas noras realmente como filhas, ao ponto das noras chorarem alto. Nós sabemos que mulher não chora alto, mulher chora muito.
mas silenciosamente. Quando uma mulher chora alto, grita, porque a dor está insuportável. E aqui vemos duas mulheres chorando alto, pranteando alto, porque sua sogra fala para elas voltarem para a casa dos seus pais. Qual foi, além de não poder dar outros filhos, outro marido para essas noras, Noemi entende, pensa na cabeça dela que Deus está castigando ela por tudo que está acontecendo. Ela diz claramente: o Senhor está contra mim. E isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Ela acha que Deus está castigando ela e o castigo que ela está recebendo está caindo sobre as noras. Por isso que ela quer que as noras voltem para casa. É por isso que ela entende que é necessário as noras voltarem à casa dos seus pais para que fujam do castigo de Deus. Isso é uma distorção. Dois pontos grandes eu quero destacar aqui: o amor e respeito dentro de uma família. A sogra amando e respeitando a nora, e a nora amando e respeitando a sogra. Esse é um contexto bíblico de família. As sogras têm que amar suas noras e as noras amarem as suas sogras. Porque quando nós nos casamos, nós não casamos só com o homem, nós não casamos só com uma mulher, nós casamos com a família toda. Então nós temos. É por isso que existe a fase do namoro, de conhecer, de perceber com quem você está casando, porque você vai levar o pacote, você vai levar o bônus, você vai levar sogra, sogro, cunhado e viver. Não adianta ter a ilusão que quando eu casar, meu marido ou minha esposa não vai conviver com a família dela. Isso é uma distorção bíblica, isso é um erro. Nós casamos com a família e nós vemos aqui nesse texto que o respeito e o amor era fundado no meio dessa família, ao ponto das noras não quererem se separar dessa sogra. E nós vemos que Orfa entende, pensa assim: não, eu acho que eu estou realmente nova e eu posso me casar novamente. Então ela chora mesmo no meio da dor, ela entende que ela tem a boa oportunidade de continuar a sua vida, ter um novo esposo, um novo marido, uma nova casa, a possibilidade de ter filhos, e ela volta, se despede da sua sogra e volta para a casa dos seus pais e para o seu Deus, o Deus moabita que era Quercus. Tudo isso está no contexto. Já Ruth, nós vamos ver mais à frente, que é o dia de amanhã. Amanhã nós vamos trabalhar a história que Ruth não vai. Ruth fica com a sogra. Mas eu quero focar agora, além da questão da família, do respeito familiar, eu quero focar agora na dor de Noemi. Todas as vezes que nós estamos sofrendo muito, a primeira ideia que nós temos é: Deus está me castigando. Deus está contra mim. E nós vemos claramente isso no pensamento de Noemi, quando ela diz: o Senhor está contra mim. E com isso, isto me deixa muito triste. Nós, em nenhum momento, lemos no texto que Deus está contra Noemi. Ao contrário, todo esse processo de volta é um livramento do Senhor. Quem tomou a decisão de sair de Belém e ir para Moabe foi o marido de Noemi, Elimeleque. Noemi jamais iria pagar pelos erros de Elimeleque. O que cai sobre ela é a consequência, que não significa que é a mão de Deus. As consequências são atos causados por decisões nossas. Quer ver um exemplo? Eu pego meu carro, eu sei que a pista diz que é 80 e eu vou a 100 e bato meu carro. Foi Deus que me castigou por eu estar andando a 100? Não, foi consequência da minha desobediência, da minha imprudência, da minha falta de respeito às leis de trânsito. A causa do acidente fui eu. Deus não colocou a mão ali. Da mesma forma na vida de Noemi. Deus não estava castigando Noemi. Houve uma consequência por estar fora da terra da bênção. Judá
Belém, aquela região de Israel, estava no período de apostasia grande. Por isso, os inimigos, Deus permitia que os inimigos fossem, invadissem a terra para colocar Israel de volta na posição de servos de Deus. Então, no período das invasões, dos roubos, da seca, Deus permitia, mas não era para o povo sair da terra, era para o povo voltar-se para Deus. Só que Elimeleque, ele prefere fugir. E lá em Moabe, uma terra que não tinha a presença do Senhor, ele fica doente e morre. Malom e Quilion, que tem o nome, os nomes deles já diziam doença e doença e fraqueza, o nome de cada um. Malom, doença, e Quilion, fraqueza. Significa o quê? Que os filhos dela já eram pessoas fracas, que não tinham muita força. Então, eles morreram porque eram pessoas que já tinham uma saúde debilitada. Só que Deus não está castigando Noemi por isso, com a morte dos filhos, com a nora estar sozinha. Ao contrário, Deus faz com que Noemi ouça, longe de onde ela está, que Deus estava abençoando e coloca no coração dela que ela volte para casa. Nossas adversidades do nosso dia a dia não é que Deus esteja nos castigando. É que nossos dias, estamos vivendo dia maus, dias de apostasia. As pessoas têm se apostatado da presença do Senhor. E Deus não pode abençoar aqueles que estão fora da presença do Senhor, que foi o que aconteceu. No caso da desobediência de Malom, ele era um homem de Deus, não se fala que ele não era, mas ele tomou uma decisão precipitada e veio com isso a consequência. Que nessa manhã a gente possa estar entendendo que, como diz Eclesiastes, o sol é para todos, há dia bom e dia mau para todos. E não é isso que diz que Deus está me castigando? Deus não é Deus mau, Deus não é um Deus que quer ver a nossa dor, Deus não é um Deus que tem prazer na dor, Deus não tem prazer na nossa tristeza. Ao contrário, nós vamos ver uma história muito linda. Em algum momento a ficha de Noemi vai cair e ela vai dizer assim: Deus não estava me castigando. Deus o tempo todo estava cuidando de mim, mas na hora da dor, na hora do luto, na hora do sofrimento, nós sempre queremos culpar alguém por causa de toda essa dor. E Noemi, ela culpa Deus. E Deus não fez isso na vida dela de bom grado, de propósito, nada disso. Foi a vontade permissiva, não era aquilo que Deus queria para a vida dela. Mas foi a decisão de Elimeleque. E Deus permitiu que as coisas ruins permitiu, não quis. Ele permitiu que Elimeleque encontrasse aquilo que ele foi buscar lá. Porque Moabe era uma terra maldita e lá não tinha nada de bom. E Deus faz com que Noemi volte para debaixo das asas do Senhor, volte para a casa do pão, volte para a presença dele. Mas Noemi precisava entender que aquele caminho era o caminho da bênção. Até ela entender que ela estava no caminho da bênção, ela chorou muito, ela pranteou muito, ela questionou muito Deus, como muitas vezes nós fazemos, até entender que Deus está trazendo a gente de volta. Essa é uma história de trazer de volta ao caminho da bênção, trazer de volta ao caminho certo. E nós vamos acompanhar essa história, e o final dela é muito lindo. Que nessa manhã possamos entender que as consequências da nossa decisão que fazem a gente chorar. Que possamos entender que existe o dia mau para todo mundo debaixo do sol. Possamos entender que estamos vivendo um contexto de apostasia no nosso país. E muitas vezes Deus quer sim nos abençoar, mas nós é que não permitimos por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa falta de fé. Que o Espírito Santo de Deus possa entrar no seu coração, no meu coração, trazendo a paz e entendimento. Luz sobre essa palavra que foi meditada hoje. Que haja paz na sua família, na sua casa. Haja perdão dentro do seu lar. Que você possa estar nessa manhã se reconciliando com a sua sogra, com a sua nora, com seus filhos, com seu filho, com seu marido. Que o perdão entre dentro da sua casa nesse dia, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa reflexão. Muito obrigado por esse devocional
que o Senhor tem colocado esse propósito dentro do meu coração, de estar dividindo com as pessoas o que o Senhor fala comigo todas as manhãs, o que o Senhor tem colocado no meu coração todas as manhãs. Muito obrigado por tudo. Dá-nos uma terça-feira abençoada. Dá-nos um dia de paz, debaixo da sua graça, como eu tenho te pedido nessa manhã. Entre nas casas, entre nos lares, trazendo perdão para cada membro da família. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, até amanhã.